Saúde, amados, com a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Atos 12. Atos 12 começa os 3 primeiros versículos dizendo assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, estendendo as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Herodes, o rei, é Herodes Agripa I, o sobrinho de Herodes Antipas, o assassino de João Batista. Ele é o neto de Herodes o Grande, aquele que tinha decretado a morte de todas as crianças de Belém, por causa de seu intento em matar o menino Jesus. Tiago foi o primeiro dos 12 apóstolos a morrer por causa do Evangelho, e o único cuja morte é registrada no Novo Testamento. Ser morto à espada significa ser decapitado, sendo essa morte o cumprimento daquilo que Jesus dissera a Tiago e ao irmão dele, João, quando afirmou que os dois beberiam do mesmo cálice que ele iria beber, registrado em Mateus capítulo 20, versículo 20 a 23. Para Tiago, esse cálice foi a sua execução, por ordem de Herodes. Para João, foi o exílio. O versículo 4 registra: E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Foram enviados 4 quaternos de soldados, ou seja, 4 soldados para cada vigília de 3 horas da noite, para que Pedro não escapasse uma segunda vez, que a primeira está registrada em Atos capítulo 5. De versículo 5 a 10 registram: E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa, e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Que fuga espetacular, né, amados? Pedro estava preso e certamente constava na lista das próximas execuções, tendo o mesmo destino que tivera Tiago. Porém, a execução de Pedro estava atrasada, porque havia uma lei judaica que impedia qualquer suplício de um condenado durante a festa dos pães sem fermento, período mais conhecido como Páscoa. Essa fora a terceira prisão de Pedro, a primeira em Atos 4 e a segunda em Atos 5. Durante o encarceramento, Pedro tinha escapado milagrosamente com a ajuda de um anjo de Deus. Ele foi colocado sob segurança máxima, sob o cuidado de 4 esquadras de soldados, de 4 homens cada. Os soldados trabalharam em turnos de 3 horas. Foram encadeados ambos os pulsos de Pedro, e ele tinha companhia de 2 soldados, cada um ficava de guarda ao lado dele na cela. Fora da cela de Pedro, mais 2 soldados também ficavam de guarda. Mas a igreja fazia contínua oração
E Deus agiu, sendo Pedro mais uma vez liberto miraculosamente por um anjo. Versículo 11 diz: e Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes de tudo que o povo dos judeus esperava. Pedro tem a consciência de que fora o Senhor. Se acreditarmos que Deus é bom, sábio, poderoso, podemos confiar que aquilo que ele permitia acontecer e parte dos seus planos para o bem de todo o seu povo faz parte do plano de Deus, o bem para todo o seu povo. Deus está no controle, apesar de muitas vezes todas as circunstâncias dizerem que não. Versículo 12 a 15 registra: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, não abriu a porta com alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam ao seu anjo: estás fora de ti, uma expressão interessante. É interessante notar que os cristãos que estavam orando tão fervorosamente em favor da libertação de Pedro, não deveriam considerar fora de si a menina Rode, que trazia a resposta das orações dele. Irmãos, quando orarmos e termos a resposta de Deus, devemos sempre confiar que Deus é fiel. Versículo 16: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Pedro perseverava em bater porque aqueles que estavam lá dentro orando não acreditaram que as orações deles haviam sido respondidas. Deus responde às orações. Versículo 18 a 19 registra: e sendo já dia, houve pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feito inquisição às guardas, mandou-os injustiçar. E partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. Podemos imaginar o pavor que tomou conta dos dois soldados que ficavam lá de Pedro, agora liberto. Em relação aos soldados que estavam de guarda, do lado de fora da cela, quando viram que não tinha mais ninguém dentro dela. E em relação aos soldados que cuidavam do primeiro e do segundo portão, que levava à saída da prisão. Todo um esquema de segurança montado e ninguém tinha uma explicação para o que havia acontecido com o prisioneiro chamado Pedro. E por essa razão, Herodes Agripa partiu de Jerusalém e foi para sua residência em Cesareia, sua outra capital. Versículo 20 registra: ele estava irritado, ele quem? O Herodes, com os de Tiro e de Sidom, mas este, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Lucas procura sempre mostrar um contexto histórico, e estes versículos nos trazem informações sobre a morte de Herodes. Não se sabe ao certo com o que ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. A disputa provavelmente era por causa de negócios portuários, uma vez que eram cidades portuárias. Contudo, o mais importante é que essas cidades não queriam que um reinado impusesse algum embargo econômico contra elas. E por isso, os representantes de Tiro e Sidom, por intermédio de Blasto, oficial da corte, conseguiram uma audiência para apresentar seu caso ao rei. E os versículos 21 a 24 informam: e no dia seguinte, vestindo Herodes, no dia designado,
vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O povo exclamou: voz de Deus e não de homem. Flávio Joséfo, um historiador judeu, também faz um relato sobre isso, dizendo que o povo procurou agradar ao rei, declarando que ele era mais do que mortal, um divino. Herodes, ao invés de rejeitar a declaração de deidade, gostou da bajulação do povo, até vir a sofrer a consequência de tal blasfêmia. O desejo de ser divino, de ser tratado como um Deus, é a raiz da soberba de muitas pessoas. Por outro lado, a essência da humanidade é lembrar-se de que somente Deus é Deus. Por isso, o anjo o tocou e o matou comido de bicho. Versículo 25, o último versículo de Atos 12, registra: e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha o sobrenome Marcos. Havendo terminado aquele serviço, ou seja, levado a oferta financeira da igreja de Antioquia para saciar a fome na Judéia, conforme registra Atos capítulo 11. Assim, amados, vários fatos históricos importantes para nós conhecermos que norteiam a história da igreja primitiva, o nascimento do cristianismo. Que você, meu amado irmão, minha amada irmã, possa estar se aventurando, se alegrando, sendo abençoado pelo Senhor na leitura da palavra dele. Que o Senhor os abençoe. Amém, amados?